A paz do Senhor, vamos falar hoje de 1 Samuel 23, 24 e 25. 1 Samuel 23, a Bíblia fala que Saul continua procurando e querendo matar a Davi. E Davi fica sabendo também que a cidade de Keila é uma cidade que está sendo atacada pelos filisteus. O que ele poderia pensar? Eu já estou cheio dos meus problemas, eu não vou lá atrás de resolver os problemas de ninguém. Mas a Bíblia diz, um pouquinho mais para frente, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, ainda que aquela cidade nem fosse a sua cidade, ele se preocupa com aquele povo. E aí, então, ele fala, não, eu vou falar com Deus e vou saber se eu devo ou não ir até lá. E ele vai e fala com o Senhor, e o Senhor diz, não, pode descer a Keila, que eu darei ela, os filisteus, nas tuas mãos. E ele então fala também com os seus servos. A Bíblia diz que ele chama ali aqueles que estão andando com ele e fala, olha, vamos descer a Keila porque nós estamos sabendo que lá os filisteus estão atacando. E também os servos de Davi falam para ele, olha, na nossa situação realmente será bom descermos até lá? E aí então ele fala novamente com o Senhor, atendendo e ouvindo ali aqueles que estavam andando com ele. E ele pergunta, o senhor acha que nós devemos ou não descer aqui a Keila para livrá-los dos filisteus? E o Senhor novamente reforça com ele, pode ir até lá, porque eu vou livrá-los de qualquer tipo de problema. O Senhor vai dar a cidade na mão de vocês, os filisteus não vão atacá-los. E aqui eu quero fazer uma pausa e falar com vocês. A Bíblia chama para trabalhar, o Senhor chama para trabalhar aquele que tem o mínimo de amor ao próximo. Nós não temos como falar que vamos agir, orar, interceder, se nós não tivermos preocupação com aquele que está perto da gente. E ali Davi, ele tinha essa preocupação, ele se importava com o que estava acontecendo aos seus irmãos. E mesmo ele se colocando em risco, sabendo que Saul estava vindo atrás dele, ele fala com o Senhor, quer dizer, ele leva a causa daqueles que não eram dele para Deus. E ele também ouve aqueles que estão com ele. E ele fala, não, Senhor, olha, realmente o meu povo, aqueles que estão me seguindo estão com medo também, porque faz sentido terem medo, uma vez que o rei Saul está vindo atrás de nós, o que devemos fazer? E o Senhor fala, pode ir lá, que eu vou realmente separar e permitir que o Senhor, que eu, Deus, vou permitir que sejam cuidados por conta de amor a mim mesmo e por conta da sua preocupação com o próximo. E ali, então, eles devastam ali os filisteus e fazem com que a cidade seja abençoada e protegida. Só que o burburinho daquela guerra chega aos ouvidos de Saul, que então fica sabendo onde está Davi. E então Davi é avisado que Saul está vindo na sua direção e Davi novamente fala com o Senhor, Senhor, eu estava aqui livrando essa cidade de Keila. Será que Saul vindo até mim, este povo vai me entregar a ele? E o Senhor fala para ele, vai, eles vão te entregar. E aí, vão dizer que eu estou aqui? Vão dizer que você está aqui. Então, quer dizer, mesmo ele tendo ajudado aquele povo, a Bíblia diz que aquelas pessoas iriam entregá-los a Saul. E então, Davi continua indo embora, continua em fugitivo, né? Assim, continua fugindo da presença de Saul e ele vai até um bosque. Chegando lá neste bosque, Jonatas, que era o filho de Saul, vai novamente ao encontro de Davi, porque eles eram amigos. E aqui ele fala com Davi, novamente reforçando a aliança de amizade que os dois têm. Ele fala, olha, Davi, eu sei que você vai se tornar rei. E quando você for rei, eu serei o seu segundo. Meu pai não vai fazer nada contra você. Veja, Saul, ele até estava procurando atacar e tirar a vida ali de Davi, mas Jonatas mantinha a amizade que ele tinha com o seu irmão já, de alma. E ali ele fala com Davi, pode ficar tranquilo, que eu sei que não vai acontecer nada com você, eu sei que o Senhor vai te colocar, porque ele via justiça realmente em Davi. E ali eles se despedem, do mesmo jeito que eu havia dito no vídeo anterior, não tinha como os dois, mesmo sendo amigos, permanecerem juntos, porque era o pai de Jonatas que queria tirar a vida de Davi. E então Davi continua seguindo, vai até uma outra cidade, e quando ele está nessa outra cidade, ele se esconde dentro de uma caverna.
E Saul, vindo ali ao encontro dele, porque também já haviam dito para Saul os lugares onde Davi poderia ter sido escondido, o Senhor levanta até um povo filisteu para entrar em guerra contra o povo de Saul, para que Saul tivesse que voltar, para não correr assim tanto, né, atrás de Davi. Mas o Senhor fala ali que Davi escondido dentro daquela caverna, Saul entra lá. E mesmo estando Davi ali escondido e também o seu exército ali escondido dentro daquela caverna, Saul não o vê. E a Bíblia diz que enquanto Saul dorme, Davi encosta ali bem pertinho dele e tira um pedacinho da sua túnica, um pedaço da sua roupa, um pedaço da roupa de Saul. E ele não mata a Saul. A Bíblia também fala que os servos de Davi falam para ele, olha, há de se cumprir a promessa que o Senhor lhe daria os seus inimigos nas suas mãos. Mas Davi aqui era um homem que honrava a Deus. E ele sabe que um dia foi o próprio Deus que ungiu a Saul como rei. Então, ele não faz nada contra Saul, mas ele deixa Saul saber aqui que ele poderia ter feito, porque ele está ali com um pedaço da roupa de Saul, e que se Saul tivesse feito algo diferente ali, ele teria matado ele, e ele não fez nada disso. Quando Davi sai dessa caverna, então ele grita de longe, olha, rei Saul, eu estou aqui, ó, com um pedaço da sua túnica nas minhas mãos. Se eu quisesse ter feito qualquer mal a você, eu teria feito, mas eu não fiz. E que isso sirva de testemunho para você entender que eu não tenho mal nenhum a fazer contra você, que se você tem medo da minha vida, porque talvez alguém diga alguma coisa para você, como aquelas mulheres gritavam, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, não sou eu, são as pessoas que estão dizendo, porque eu não tenho nada, Deus me livre de eu fazer algo contra a sua vida. E ali Saul enxerga que de verdade ele estava perseguindo alguém que ele não tinha necessidade nenhuma de perseguir. Davi chega a falar para ele, você está correndo atrás de uma pulga, de um cachorro, eu não sou nada perto de você. E então Saul se envergonha de toda aquela situação, e ali ele reconhece que realmente o Senhor estava com Davi, que um dia o Senhor faria de Davi o rei Davi, porque não tinha por que ele ali se prejudicar, ou ele prejudicar a Davi, porque ele sabia que Davi era um homem honrado, que Davi não tinha intenção nenhuma de matar, ainda que Davi nesse momento já fosse um homem de guerra, ele teria toda a condição de matar ali a Saul, mas ele não o fez. E a Bíblia diz que então o profeta Samuel morre e todos vão a Ramá para ver, né, para se despedir ali do profeta Samuel. E Davi continua seguindo ali a sua jornada, ele não volta e exige ali nada a respeito do seu trono, nada disso. Mas ele indo no caminho, e ele vai ali, já a Bíblia fala já com 600 homens, se você lembrar, quando ele fala lá atrás que ele entrou na caverna de Adulão, ele estava com 400, agora ele já tem 600, ou seja, o exército de Davi está crescendo, inclusive. Ele vê de longe a terra de Nabal, que era um homem muito rico. E quando esse homem, os pastores, enfim, de Nabal estavam no campo, o exército de Davi protegia esses homens. Então, quando Davi olha de longe e fala, ó, ali está a terra de Nabal, eu vou pedir para ele comida e bebida para nós, porque se nós protegemos ele lá atrás, nada mais justo do que ele fazer da mesma forma aqui conosco. E Davi faz isso, pede então para que os seus servos vão, né, sejam aí, direcionados ali até Nabal para falar para ele, olha, estamos chegando aqui com o exército de Davi, aquele que te protegia no campo, nos ajude agora, né, dando comida e água e um lugar para dormir. E Nabal era um homem muito presunçoso, muito ignorante, inclusive. E ele fala, quem é Davi para que eu faça algo por ele? Ou seja, todo mundo já tinha escutado falar quem era Davi. Todos já sabiam o que Davi estava fazendo. Mas Nabal ali trata Davi por nada. E Davi fica com muita raiva. E ele fala, então, até amanhã nenhum menino dessa casa vai prevalecer, porque eu vou matar todos por conta do que ele está fazendo. Vou, inclusive, pegar o sobejo dessa casa. Vou pegar tudo para mim, porque Nabal foi realmente muito arrogante, ignorante em relação a mim. Olha o que ele fez.
E aqui, então, um dos servos de Nabal fala para a esposa de Nabal, porque as pessoas sabem aquele que é o sábio, aquele que é o tolo daquela família ali. Então, eles vão até a esposa de Nabal e falam: olha, Abigail, vai ter um problema aqui para nós, porque o servo de Davi veio até nós e o nosso Senhor falou assim e assim com ele. E ali Abigail se antecipa, vai até Davi no meio do campo. Diz a Bíblia que quando ela chega perto dele, ela se prostra no chão, ela desce ali do cavalo que ela está, do jumento que ela está, e ela se prostra no chão e ela fala: olha, você me desculpa por tudo aquilo que meu marido fez, mas aqui toma todos os presentes. Ali ela leva comida, ela leva fruta, ela leva água, enfim, ela faz de tudo para que a família ali de Davi, né, para que o exército de Davi seja abastecido. E ali, por conta da postura dessa mulher, Davi fala assim: ó, por sua causa, eu não vou ter o sangue da família de Nabal hoje nas minhas mãos. Eu vou realmente proteger vocês por conta da sua atitude. E ali ela volta para casa dela e ela faz um banquete para o seu marido, até mesmo para dar uma enganada nele do que estava acontecendo, do que ela tinha protegido a família, o exército de Davi. Ela embebeda ali o seu marido, a Bíblia fala dessa forma, que ele se embriaga e que ele então não sabe nada do que está acontecendo ali. Só que o próprio Deus, em 10 dias, mata Nabal. E ali então Davi fala assim: olha, é o próprio Deus que pleiteou as minhas guerras, que também é uma outra pausa. Há situações, há tantas lutas que nós passamos que assim, a gente fala assim: Senhor, eu não tenho condição, força, sabedoria para lidar com aquilo, o que eu faço? E o Senhor prepara situações para que aquele que nos fez mal seja atingido. Nós não precisamos fazer nada se de fato confiarmos em Deus. Davi, ele não agia sem perguntar para Deus o que fazer. Davi não agia pela sua própria força, e aquele já estava forte. Davi não entrava em embates sem olhar e falar: eu vou fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por exemplo, nessa questão de Saul, ele como homem, sabendo que Saul estava perseguindo ele poderia facilmente ter matado a Saul, mas não. Ele prefere ouvir e obedecer ao Senhor. E é esse o ensinamento deste capítulo para nós. Abigail, após a morte do marido dela, o Davi manda chamá-la para ser a sua esposa, porque ele percebe nela, talvez ela fosse sim muito bonita, muito formosa, mas ele vê mais do que isso. Ele vê sabedoria nessa mulher. Então, que nós sejamos conhecidos por sermos sábios, como Davi foi conhecido por ser sábio também, porque se importou em ouvir a Deus. Temos guerras, queridos, não vamos deixar de ter guerras, mas precisamos aprender que o Senhor é conosco em todo o tempo e que se nós colocarmos de fato a nossa vontade, na vontade dEle, ouvirmos o que Ele tem para nos ensinar, nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida, porque Ele, o Senhor, vai nos dar o escape de tudo aquilo que é dor, de tudo aquilo que é problema, de tudo aquilo que é dificuldade, porque ainda que seja muito grande a nossa guerra, no caso aqui, Davi estava lutando sozinho, né? Assim, com Saul, que era um rei. Em relação a Nabal, Nabal era um homem próspero, toda aquela terra naquela região era de Nabal. Davi não precisou fazer nada. Dessas duas guerras, o Senhor o livrou, sem que ele precisasse ali fazer nenhum tipo de mover. Mas lá atrás também o Senhor fez com que ele guerreasse para salvar a cidade de Keila. Ou seja, há guerras que o Senhor vai mandar você entrar e há guerras que o Senhor vai falar: deixa que eu faço. Que nós possamos ter sabedoria para entender quando é uma e quando é outra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e nós voltamos mais tarde para falar de sequência então do livro de 1 Samuel.